Sejam todos bem-vindos à nossa jornada com os Salmos. 30 dias meditando nos Salmos para buscar e encontrar sabedoria e paz. Nós estamos no 16º dia, uma jornada que já passou da metade e graças a Deus temos aprendido bastante com os Salmos. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema O Choro da Esperança. O Choro da Esperança. E para essa conversa, para essa reflexão, eu escolhi o Salmo 126, dos versículos 4 a 6. Eu vou ler e depois eu quero compartilhar com você o que está no meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse texto, ou esse Salmo 126, ele foi escrito numa época muito especial para o povo de Israel. O povo de Israel estava cativo, na verdade o reino do sul, lá de Judá, estava cativo na Babilônia por 70 anos. E quando eles conseguiram a libertação e puderam voltar para Judá, voltar para Israel, foi uma grande festa. E aí, nessa festa, eles escreveram algumas músicas, alguns salmos. E um desses salmos é o Salmo 126. E o texto que eu acabei de ler vai mencionar aqui o nome de uma região muito específica desse trajeto da Babilônia até Judá, até essa região onde Israel estava querendo voltar a povoar, que é a região do Neguebe. Neguebe é uma região desértica, tanto é que a palavra Negueb em hebraico significa seco ou árido. E é uma região que quando você chega, você toma assim, é tomado de surpresa, uma surpresa triste, porque é uma região muito seca, muito árida e que você não vê perspectiva de vida. E tem pessoas que moram ali no Neguebe, na região do Neguebe. Então, você, se fosse um viajante, poderia chegar nesse espaço, nessa região e dizer assim, mas não tem nada aqui, não tem vida aqui. Como é que pode alguma coisa sobreviver nesse lugar? Está tudo seco. No entanto, Neguebe, apesar de significar seco e árido, também significa, na lógica bíblica, na lógica dos Salmos, significa esperança. Significa bênção, bênção de Deus, esperança. Por quê? Porque nessa região totalmente seca, árida, desértica, havia uma chuva, um período de chuva muito específico no ano, que fazia com que essa região se tornasse uma região frutífera. Então, quando o texto diz, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, ele está dizendo que a nossa sorte seja restaurada assim como o Neguebe é restaurado, que sai de uma situação de sequidão, de morte, para um aspecto de vida, para um contexto de vida e abundância. Quando as chuvas chegavam no Neguebe, a vida voltava. E aí, quando nós chegamos no versículo 5 e 6, que diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, é porque quem morava no Neguebe tinha que semear em um contexto de morte, em um contexto sem perspectiva de vida das plantas. Por quê? Região seca e árida. E é por isso que o salmista diz, quem semeia com lágrimas aqui, vai colher. Vai colher. Por quê? Só poderia semear no Neguebe quem tinha fé. Fé
que essa chuva, essa providência de Deus chegaria no tempo certo para encharcar a terra e dar vida a essa terra. Então, um visitante desavisado, com certeza, não conseguiria visualizar perspectiva de vida no Negueb. Mas um morador da região, experiente com Deus, que tem vivência com Deus, é esse morador que levanta da sua cama, pega suas sementes e sai para semear, com lágrimas, porque o contexto é desfavorável. O contexto não ajuda, não anima, não motiva ninguém a sair e plantar. A única coisa que faz esse morador de Negueb sair da sua casa e plantar alguma semente é a fé que ele tem na providência divina. Por isso que eu chamei a devocional de hoje de o choro da esperança. O choro da esperança. Porque nós também vivemos em alguns Neguebs. Nós passamos por fases na vida que se parecem com Neguebs, desertos, sequidão, momentos sem esperança, momentos onde as circunstâncias não são favoráveis. E é nessa hora que a gente precisa de fé. Fé para continuar plantando. Plantando o que, Adrian? Plantando vida, plantando amor, plantando respeito, plantando misericórdia. É nesse momento onde as circunstâncias não são favoráveis que os homens e mulheres de Deus, cheios de fé, são convocados para plantar boas sementes. Porque os homens e mulheres de Deus que têm fé sabem que no devido tempo, no tempo certo, Deus vai mandar a providência, Deus vai mandar a chuva necessária para que essas sementes que nós plantamos possam florescer. Então, às vezes, nós passamos por situações na vida onde nós somos tomados por uma certa tristeza. E é por isso que eu coloquei aqui o choro da esperança. Pessoas que sofrem, pessoas que passam por situações difíceis, estão sofrendo num determinado momento e, muitas vezes, não conseguem ver perspectiva de mudança. Essas pessoas, quando elas encontram fé em Deus, elas, mesmo tristes, mesmo desamparadas, mesmo enfraquecidas, elas se levantam e começam a semear. E às vezes, esse movimento de semear é criticado pelos outros. Porque os outros só estão vendo o Negueb, só estão vendo o deserto, a sequidão. Mas a pessoa que tem fé está vendo a chuva, ou está percebendo a aproximação da chuva que vai regar essa terra, que vai encharcar essa terra para dar vida e fazer florescer essa semente. Então é por isso que nós precisamos da sabedoria dos Salmos. Porque na sabedoria dos Salmos, nós não somos levados para um mundo de fantasia, onde tudo dá certo, onde tudo vai ocorrer de forma positiva. Pelo contrário, na sabedoria dos Salmos a gente encontra muito realismo. O papo é reto. O salmista não esconde de nós as tempestades da vida ou os desertos da vida. Ele não esconde. Mas ele também não esconde o que acontece enquanto estamos passando pelo deserto. Ele não esconde que Deus está presente, que Deus se faz presente, nos dando provisões, nos dando livramentos, cuidados. E é por isso que essa sabedoria dos Salmos é tão importante para nós e tão valiosa para a nossa jornada. Não é um texto escrito apenas para massagear o nosso ego, isso está muito longe da proposta do salmista. É um texto que nos dá um caminho de fé e esperança. Então hoje,
enquanto eu estiver orando por você, eu queria que você colocasse diante do Senhor, em pensamento, o seu deserto, o seu Negueb, a sua situação árida e seca, que humanamente falando já não tem perspectiva, já não tem muito o que fazer. Eu quero orar por você e por esse deserto que você está passando. E eu quero orar para que a providência de Deus chegue até o seu coração, chegue até a sua alma. Eu quero orar para que, de alguma maneira, essa água divina venha hidratar a sua alma, hidratar o seu coração de tal maneira que você possa encontrar flores e plantas belíssimas no meio do deserto. Pela fé, nós podemos orar assim e nós podemos crer que as plantas surgirão, que as sementes irão florescer pela fé. E é por isso que nós oramos. Você já parou para pensar, e aqui eu termino, que na oração a gente fecha os olhos? Eu geralmente convido as pessoas a fechar os olhos e curvar a cabeça, porque esse movimento de curvar a cabeça, de fechar os olhos, é um movimento de vulnerabilidade. É um movimento de entrega, de submissão. Estamos falando com o Todo-Poderoso, estamos falando com aquele que pode todas as coisas, inclusive mandar a chuva no tempo certo para regar o nosso deserto. E é por isso que eu peço que você participe dessa oração com o coração submisso, entregue, confiando que Deus vai enviar a providência que você precisa para o seu deserto. Vamos falar com Ele? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, diante do Senhor estamos, Pai, e reconhecemos a Tua majestade, a Tua glória, a Tua soberania. Reconhecemos que o Senhor é o Deus da provisão. E sabemos, Pai, que é inevitável os desertos da vida. De tempos em tempos esses desertos aparecem, esses neguebes aparecem. Mas como é bom saber, Pai, que nessa região árida e seca nós podemos ter esperança. Venha encher o nosso coração de fé nesse dia. Fé para visualizar a chuva do Senhor se aproximando. Fé para visualizar a providência do Senhor se aproximando de nós. Enquanto isso, Pai, enquanto nós aguardamos a providência do Senhor, nos dê a força necessária para arregaçar as mangas e continuar plantando. Plantando boas sementes por onde nós passamos. Mesmo que estejamos em uma situação de injustiça, de indignação, de raiva, de revolta, de tristeza, que o Senhor coloque em nós essa força espiritual para que a gente continue falando e agindo conforme o Teu querer. Que a gente continue, Pai Santo, vivendo e plantando a boa semente do Senhor. Porque hoje nós aprendemos, Pai, que todas essas sementes podem florescer porque a providência do Senhor sempre chega na hora certa. Aumenta a nossa fé para que esse texto seja uma verdade para nós e que a gente venha viver o que acabamos de aprender. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe a nossa falta de fé e nos ajude nessa caminhada, nessa jornada espiritual, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde em nome de Jesus. Obrigado pelo seu tempo aqui. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido no seu coração. Vai viver essa palavra agora. Amanhã estaremos juntos ao meio-dia, com a permissão de Deus. Até mais.